Buenos dias, pessoal. Que bom estar aqui ao vivo com vocês. Quanto tempo que eu não faço uma live, meu Deus do céu. Bom dia, Brenda, tudo bem? Que você, quem for entrando, já pode colocar nos comentários da onde que tá falando, tá bem? Bem-vinda. Nessa live, então, pessoal, eu vou apresentar para vocês a Clarissa, tá? Clarissa foi a minha advogada. Bom dia, Joãozinho. Vai colocando aí nos comentários de onde vocês são. Lu, bom dia, pode colocar aí também. Tava comentando, pessoal. Tá, vocês estão me ouvindo? Porque eu tô usando um microfone, eu tô na dúvida se tá funcionando, se não tá funcionando. Também me ajuda colocando aí nos comentários, tá bem? Tava comentando que hoje a nossa convidada, Clarice, ela é uma advogada que trabalhou para mim já, vocês acreditam? Então não é uma indicação assim aleatória, não. É uma advogada que eu conheço, de fato, tá bem? Vou esperar ela se conectar aqui também. Tá se conectando agora, né, pessoal? Vamos esperar uns minutinhos. Mas estou super feliz de voltar a fazer live. Gente, conversar ao vivo com as pessoas é muito diferente que vídeo gravado, né? Aí, ó, ela entrou. Bom dia, Clarissa. Bom dia, Janaína. Janaína já foi minha aluna, né? Pode ir colocando aí, pessoal, da onde vocês são e se vocês estão me ouvindo bem, tá bem? Porque eu tô com o microfone, eu tô na dúvida se o microfone tá funcionando ou não. Aí, ó, a Clarice já solicitou aqui. Vou deixar aí. Tá dando para me ouvir, pessoal? Confirma aí. Bom dia. Ei, Flávia, Tá funcionando meu microfone? Eu tô preocupada aqui. tá perfeito. Então tá bom. Bom dia, Eu, vou, Clarice, tudo bem? eu só acho que eu vou colocar o meu fone porque eu acho que eu tô me ouvindo de volta no retorno. Tá bom, pode ficar à vontade. Bem-vindo, Davi, tudo bem? Bem-vinda, José. Pessoal, à medida que vocês forem entrando, vão colocando aí nos comentários de onde vocês são, que eu tô com curiosidade. No momento, eu tô em Buenos Aires e a Clarissa tá em Brasília, né, Clarissa? Isso. Tá frio aí? Tá, começou a fazer frio hoje. Na verdade, Brasília é um pouco deserto, né? Aí às vezes faz um calorzão, aí você acorda, tá frio. Tá bem, aqui em Buenos Aires tá fazendo 8 graus, está uma delícia. Pessoal, essa daqui é a Clarissa. A Clarissa foi minha advogada também no passado, então eu confio demais no trabalho dela e do escritório BFA, né? É Ela recíproco. fundou. Obrigada. Ela fundou esse escritório com a Evânia, também uma advogada super competente, e as duas estão trabalhando nessa área de direito migratório há mais de 13 anos, né? E aí ela atende brasileiros e também estrangeiros que querem morar legalmente no país, um processo de nacionalidade, visto, residência, planejamento migratório, né? E ela também já deu, olha só que legal para nossa área, ela já deu aula na PUC de uma matéria relacionada à cidadania espanhola, não é isso, Clarice? Isso, ano Então tá passado. super adequada para o nosso público de hoje. Então é isso, pessoal. E eu sou Flávia, sou professora de espanhol, sou fundadora da Ateneu Idiomas, e na Ateneu a gente trabalha com inglês, espanhol e italiano, mas principalmente espanhol. E a gente notou, por isso que eu e a Clara estamos aqui hoje, o aumento na procura de pessoas querendo morar justamente na Espanha. Então, já que tem tanta gente procurando a gente para poder tirar a certificação, para poder morar lá, eu fiquei curiosa, como que faz isso? Como que é? Eu também quero morar na Espanha. Não é? Se tá Bora todo mundo lá. indo para lá. Bora lá. Então, eu tenho algumas dúvidas e queria que ela me ajudasse. E eu notei também que elas têm dúvidas sobre a certificação de espanhol, né? Então, a gente vai conversar sobre isso. Me conta, Clarice, então. Vamos lá, Flávia. Primeiro eu queria te agradecer pelo convite e Que isso. pela parceria de tanto tempo, né? Já deve ter uns 10 anos, né? 10 anos que a gente se conhece. Até hoje, quando alguém se mete comigo, eu vou falar com as minhas advogadas. Então, eu queria agradecer por estar aqui. A ideia hoje é a gente ter essa conversa leve mesmo, né? E assim, é muito bom. Eu já te acompanho há muito tempo aqui no Instagram. Gosto muito da forma como você aborda o espanhol. E realmente Flávia, espanhol descomplicado mesmo, porque você descomplica bastante. Então, eu gosto bem dessa abordagem. E aqui no BFA a gente também tem esse lema de descomplicar, né? Vamos lá. A gente também percebeu uma procura muito grande pela Espanha agora. Eu acho que a Espanha é um dos países que está com as portas mais abertas, né, para os estrangeiros na Europa.
está num momento um pouco mais difícil, assim, né? Um pouco mais complicado com relação à abertura de portas Xenofobia. para estrangeiros, e a Espanha está fazendo um papel muito bonito nisso. Então, por isso que a gente gosta muito de falar. E aí hoje a gente vê, sobretudo, já entrando no nosso assunto, né? 4 possibilidades das pessoas morarem na Espanha. A primeira Dos delas, brasileiros. sim, brasileiros. Eu estou falando, assim, no geral, né? Latinos no geral, né? Porque não necessariamente só brasileiros. Mas a primeira delas é o nômade digital. A gente tem pessoas que... Hoje a gente está aqui nessa conversa, eu estou em Brasília, você está em Buenos Aires. Então, Eu sou isso é bem nômade comum, digital. né? Depois da pandemia, isso ficou bem comum. Então, quem trabalha para empresas e pessoas no exterior, fora da Espanha, né? Eles podem pedir um visto de nômade digital. É um visto que é relativamente novo, né? Tem vários países, e a gente também tem a possibilidade de residência não lucrativa, que são aquelas pessoas que já trabalharam bastante ou têm uma renda passiva e gostam de ficar conhecendo novos lugares. A Espanha está super aberta a essas pessoas. Sim, são pessoas que elas não estão trabalhando de fato, né? Mas elas têm uma renda que permite elas viverem por lá. Isso. Então essa que é a diferença do nômade para o renda passiva. Como chama esse visto? Residência não lucrativa. Residência não lucrativa. Então são 2 vistos diferentes, né? Então se você trabalha, nômade digital. Se você já não trabalha, aí residência... Ai, já até esqueci, gente. Residência não lucrativa. Residência não lucrativa. Se for espanhol, vai ser melhor. É exatamente a tradução em espanhol. Estou traduzindo para português. Então você pode falar... Residência não lucrativa. Exatamente. Então, e assim, a gente tem uma diferença, né? Quem é nômade digital tem que comprovar uma renda, assim, particularmente alta, que são... Eu vi que é tipo 18 mil reais por mês. São 2.800 euros por mês, aproximadamente. Passando para real é isso. Se você ganha um salário, né? A partir de 18 mil reais, você pode morar lá na Espanha. Isso, só que você, para nômade, você não pode trabalhar. Você pode trabalhar na Espanha para empresas espanholas, mas você tem uma limitação de 20% da sua renda. Então, se você é nômade digital, você tem que trabalhar só para fora da Espanha. Sim. Porque qual que é a ideia do visto de nômade? É trazer dinheiro de fora para dentro. Sim. Sempre, é muito comum né? o pessoal do norte da Europa, que são países frios, gelados, né? Quando eles viram home office, eles mudam para Espanha, porque a moeda deles, inclusive na Noruega, não sei o que, vale muito mais lá na Espanha. Só o dinheiro lá, maravilha, né? E a residência não lucrativa, ela tem um valor um pouco mais baixo, que é de 2.400 euros. Um pouco mais. Mas assim, fica mais ou menos a mesma coisa, né? E aí a terceira forma mais comum para estudos, né? A gente tem muitas pessoas que estão indo estudar na Espanha. Como a gente tem línguas irmãs, mas não iguais, né? Eu acho que facilita bastante para quem está querendo ir para a universidade, mestrado, né? Doutorado. Isso, e você deve ver muito isso aí, né? Você deve ter uma preparação bem porque intensa, muitas né? exigem prova, né? De certificação, então sim. E também eu acho que você tem uma preparação para poder, até para a pessoa conseguir viver ali na universidade, né? Estudar. E para estudo é bem melhor, assim, do ponto de vista de dinheiro, né? Porque estudante tem menos dinheiro, naturalmente, né, gente? Então, a gente tem uma exigência aí de uma comprovação de 600 euros mensais. De renda daqui do Brasil. De renda daqui do Brasil. E o visto que mais está sendo procurado agora é o de trabalho. E a Espanha tem diversas modalidades de trabalho. Você pode ou trabalhar por conta própria, o autônomo também consegue um visto na Espanha, embora para os autônomos seja um pouco mais complicado, porque exige um plano de negócios, a gente tem... Então, o visto de nômade digital, ele não serve para autônomo? Mas se esse autônomo tiver uma MEI, uma microempresa, ele pode? Nômade é nômade. O trabalhador, ele vai trabalhar na Espanha. Então, a gente tem que entender essa diferença. O nômade, ele trabalha para fora da Espanha. Ele está trabalhando dentro da Espanha, mas para outras empresas de outras nacionalidades.
O Uhum. visto de trabalho é para aquela pessoa que vai trabalhar na Espanha, para uma empresa espanhola, Entendi. ou trabalhar na Espanha como autônomo. Aí você falou da MEI. Se você, por exemplo, tem uma empresa, tem uma MEI, e você fala assim, vou trabalhar na Espanha como autônomo e vou prestar meus serviços de lá. Você pode utilizar esse visto de trabalhador autônomo, só que ele é um visto um pouco mais complexo, porque ele exige a apresentação de um plano de negócios, esse plano tem que ser aprovado por um órgão lá na Espanha, para a gente conseguir fazer a validação do consulado. O visto de trabalho, de uma forma geral, na Europa, ele passa por uma espécie de regulamentação e proteção interna do mercado de trabalho interno. Então, não é Uhum. assim, opa, quero ir trabalhar lá, deixa eu conversar com meu amigo que tem uma empresa na Espanha e Mas o que está bora. confuso para mim ainda é, se eu já tenho uma empresa no Brasil, eu não sou nômade? Se eu sou o dono da empresa, às vezes eu sou um MEI Se você é o dono da empresa, você não é nômade, porque você não está trabalhando para uma empresa, para outra para empresa. outra empresa. Ah, então necessariamente você tem que trabalhar para outra empresa para ser nômade Isso. digital. Para ser Ah, isso eu não nômade sabia. digital. Você tem que ter Aham. um contrato com uma outra empresa. É óbvio que o visto de nômade digital, ele, em qualquer lugar do mundo, até mesmo aqui no Brasil, ele cabe essa interpretação aí, porque vamos supor, você lá na Ateneu, você é diretora, sei lá, qualquer coisa assim, então você tem um prolabore, você trabalha para a empresa, né? Apesar Sim, de ser dona, assim, né? sim. Trabalha muito, na verdade. Aham. E aí você poderia eventualmente apresentar um contrato que você trabalha para essa empresa, que você presta serviço para essa empresa e entrar como nômade? Poderia, Entendi. mas você não poderia, por exemplo, prestar tantos serviços na Espanha. Uhum, Então, vai depender o planejamento entra aí para uhum. definir se no seu caso seria melhor uma tentativa de visto de nômade ou uma tentativa de visto de trabalho. O Ou nômade seja, é muito mais simples do uhum, ponto de vista do procedimento. Mas a pessoa vai ter que o papel nosso lá no PFA é justamente falar assim, quem que é a Flávia? Quem é uhum, você? Deixa eu uhum. entender se no seu caso vale mais a pena o nômade ou se vale mais a pena a gente entrar para o trabalho, porque depende não só da sua intenção de entrada, mas depende dos seus planos de permanência, o que você quer daqui Plano de para vida, frente, né? Qual outras plano de vida. atividades você quer desenvolver lá dentro, né? E que você vai poder Exato. ou não, né? Exato. E é claro que não dá para a gente planejar a vida com muita antecedência, né? Mas dá para a gente saber, por exemplo, se a gente quer no futuro ter uma nacionalidade espanhola, porque é uma possibilidade, em todos Uhum, os casos, né? Se a gente quer permanecer, se a gente quer explorar algum mercado lá na Espanha, então aí o uhum, nômade já não se aplica. Então, o ideal é se conhecer primeiro e não tentar se adaptar ao visto, mas aham. entender quais são os nossos planos para poder seguir e tomar uma boa decisão. Por isso que é bom conversar com quem entende, né, gente? Eu acho que a gente já pode começar a falar sobre isso, assim, que muita gente decide do nada. Quer saber? Eu quero morar na Espanha porque minha prima mora na Espanha. E aí vai olhar na internet assim, esse visto aqui eu posso tentar, mas não é tão simples assim, né? Então, assim, a decisão, eu quero mudar para outro país, ela tem que ser tomada bem antes de quando de fato você vai. Você não pode Exatamente. decidir mudar para outro país e querer que seja no semestre que vem, né? Sim. E chega Assim, muita gente lá no escritório falando assim, então, eu tô querendo ir em agosto, morar na exato, Espanha, agosto é a data. e eu tenho um filho e um marido, e eu preciso arrumar uma vaga para ele na escola, e eu queria saber, mas É, eu quero em agosto. Mas você fala eu assim, quero em cara, mas agosto. como? Você fala algum espanhol? Você já tem alguma noção de como é que você vai viver lá? Né? Você Aham. sabe como funciona a escola lá? E a pessoa não sabe, ela só sabe que ela quer ir embora. Então a gente tem que dar uma freada nisso aí Eu para sou uma fazer pessoa uma que eu me imersão. planejo com muita antecedência para tudo. Então eu imagino que é uma preparação de uns 2 anos, não é? O ideal, Uns 2 anos. Primeiro que espanhol é legal, você consegue aprender em 2 anos. Você vai sim. chegar com um espanhol bom. Então, na minha opinião, tipo assim, talvez eu quero morar na Espanha. Vou estudar espanhol. Talvez eu Uhum. quero estudar, né? Porque é o primeiro passo, gente. Como você vai mudar para outro país e não saber a língua?
Como E tem vai ser uma coisa complexo. legal que é do estudar espanhol também, né? Que é o seguinte, a pessoa ela consegue entender melhor o processo, até mesmo o processo de visto, Desde aqui, né? desde Desde aqui. aqui. Então, é uma imersão cultural que o espanhol permite. É lógico, você não precisa falar espanhol É para ser nômade digital. obrigatório? É Não. obrigatório? Não. Para residência não lucrativa? Não. Para estudos, talvez precise, dependendo Uhum. Dependendo da universidade, da precisa. universidade. Para Uhum. trabalho, talvez precise também. Porque não vão Né? te aprovar sem o idioma, né? Exatamente, porque Uhum. não por uma questão do visto, mas por uma questão da vaga, né? Uhum. E também, só para a gente fazer um gancho aqui dessa questão do espanhol, com o visto de trabalho ele não começa por você e pelo contrato. O visto de trabalho tem uma, o visto de trabalho ele tem uma característica específica que é o seguinte, ele tem que partir muitas vezes primeiro da empresa que está contratando, quando é um caso de trabalhador não autônomo, né? Trabalhador que a gente chama por conta alheia, por conta ajena, que eles falam, Uhum. né? E aí, esse trabalhador ele precisa passar pela empresa. E como é que você vai negociar a sua vaga se você não fala em espanhol, né? Como que você Uhum. vai chegar até lá, né? Você Então, acaba conseguindo talvez uns trabalhos muito ruins, né? Muito Uhum. ruins se você não fala o idioma, né? Você sabe responder essa pergunta do André? Eu também Deixa já eu vi ver. isso. A gente tem muitos alunos que estão em Portugal. Eles moram Sim. já em Portugal e eles querem mudar para a Espanha. É, Eu acho que é uma questão menos migratória e e mais de mais qualidade de cultural. vida, né? Por quê? A Espanha Uhum. paga muito melhor. Eu Paga tenho melhor e certeza trata que é melhor o isso. brasileiro. Aí eu já, assim, eu tive uma experiência muito boa em Portugal. A gente tem um escritório lá em Lisboa também, então de vez em quando eu vou para lá trabalhar e eu sempre fui muito, assim, eu nunca tive essa questão, mas o que a gente sabe é que o mercado de trabalho lá na Espanha paga muito, 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 muito melhor do que Portugal. Uhum. Então, aí às vezes o Portugal acaba sendo a porta de entrada e Uhum. depois vai para a Espanha, né? E tem Sim. uma outra questão muito legal também, porque Portugal está num momento mais restritivo, né? E esse momento mais restritivo gera para a gente consequências no futuro. É o seguinte: para você ser nacional português, leva muito mais tempo hoje sendo um residente do que na Espanha. Na Espanha, por sermos de países ibero-americanos, após 2 anos de residência Sim. legal, a gente Uhum. tem solicitação espanhola, né? E É muito aí, a rápido, né? Brenda, 2 anos você já é, pode pedir a cidadania, gente. Isso é muito bom. 2 anos você não pisca, né? Porque, assim, Passa dois muito anos é o rápido. tempo de adaptação para qualquer É, lugar, passa né? muito rápido 2 anos, exatamente. E hoje a gente tem assim, uma demanda muito grande na Espanha por algumas profissões, por exemplo, médicos, enfermeiros, dentistas. Na área de saúde, como a população está envelhecendo lá, eles têm uma demanda muito grande, né? Então, essas pessoas, quando elas conseguem fazer um bom planejamento, e aí eu queria te ouvir um pouco sobre essa questão porque Certificado. realmente eu não sei Hum. como é que funciona né, com relação a essas áreas específicas, assim, a gente tem visto que Não, o alguns maior hospitais, crescimento é a área hospitalar. O maior crescimento dos nossos alunos são médicos que querem trabalhar na Espanha, dentistas e enfermeiros. Tem algum aí, gente, que está nesse processo? Porque eu acho que é o público, né? Porque eles veem que o Brasil, as condições não eram o que eles imaginavam quando eles formaram e eles querem uma vida melhor lá na Espanha. E tem muita demanda, né? E tem a ver com sim. isso que você falou. E me conta um pouco como é que funciona, porque a gente tem visto que alguns hospitais têm exigido, assim, para ser médico, não necessariamente você tem que ter o DEL, né? Você não precisa. Mas primeiro, como é que você faz atendimento sem falar, né? Não, você precisa do DL sim, você precisa dele para homologar seu diploma. Sim, Então você mas vai precisar. Tem dois níveis. Um médico, assim, área de saúde em geral, precisa do B2. Mas o médico, se ele quer trabalhar com uma especialização, ele vai precisar do C1, que é muito entendeu? alto, né? Que é muito alto. Então, assim, se ele quiser ser médico geral, fala generalista. Médico generalista, ele pode ser B2. Mas se ele quiser ser
neurologista, validar o diploma dele de neurologista, ele vai precisar do DLC1. Então, eu acho que não é possível, eu nunca vi caso que você consegue Sim, trabalhar sem comprovar o seu diploma, né? o que eu estou dizendo é que assim, para o visto você não precisa, Ah, mas pro visto não. para a vida lá, para homologar seu diploma, para conseguir tudo, você vai precisar, Senão você vai ter que né? trabalhar com outra área, que não é a sua, né? E eu queria te Então, fazer uma pergunta: como é que está sendo esse treinamento? Assim, quanto tempo que uma pessoa consegue bastante tempo. chegar no nível C1, né? Para Bastante poder conseguir tempo. essa homologação? Conta para mim. A gente também tem essa data mágica que é agosto, né? As pessoas chegam em maio e elas falam que elas querem o DLC1 e tirar em agosto. Primeiro, assim, quando a gente fala que o planejamento ele tem que ser uns 2 anos, é porque o DELI é um certificado com poucas datas. Não sei se você sabia, Clarice, mas você só pode fazer ele em abril, maio, outubro, novembro. Não é toda hora, não é que você pode fazer. Aí, Né? beleza. Quero, apareça a data. Quero, não é. Tem outro certificado de espanhol que sim, você pode fazer a qualquer momento no ano, mas o DELI não. O DELI, ele é uma prova muito engraçada, porque ela é mundial. No mundo inteiro, em todos os Cervantes, é na mesma data. Entendeu? Uhum. Então, você vai ter maio, abril, maio. Então, é começo e fim do ano. Então, no meio do ano já não tem. Além disso, ele leva 3 meses para sair o resultado. Uhum. Demora demais. Então pensa nesse planejamento assim, quando eu vou fazer meu DELI? Quando que eu preciso ter ele na minha mão? Uhum. Então são perguntas que as pessoas não se fazem, entende? Então assim, já começa o planejamento assim, já sei espanhol, já vou fazer a prova. Qual data? Para quando que eu preciso? Esse é o primeiro planejamento. E para aprender o nível C1, falar a verdade, verdade verdadeira, se você vai num curso regular no próprio Instituto Cervantes, com uma carga horária média, você vai levar 4 anos, tá? 4 anos, Uhum. porque é um nível avançado. Qualquer idioma não é assim? Você já estudou inglês, não já? Sim, eu tenho o DALF, que é o de francês. O de francês. É, Quantos anos você é, estuda para tirar? eu só não demorei muitos anos porque eu morei na Bélgica e morei na França, então foi uma Aham. imersão, né? Agora, eu já fui professora de francês também, não sei se você sabe dessa história. Não. Então, considerando essa experiência que eu tenho, e assim, geralmente, né, o aluno particular, ele rende muito mais, né? Rende mais, Mas ele mesmo pode fazer rendendo, mais horas. mas mesmo rendendo muito mais, exige uma dedicação, Absurda, exatamente. né? Então, assim, é um nível super alto e tal. Então, um curso regular que você vai pagando, você vai, sei lá, 4 anos, beleza. Com aula particular focada, né? Eu quero ser ele, então, o dele. Então, claro que você vai aprender espanhol já direcionando para a prova, porque uma coisa é você saber o idioma, outra coisa é você saber fazer a prova, né? E Pode aí ser conta feito. para mim com relação a essas manhas de fazer a prova, porque a professora tem que ensinar também a forma de responder, né? É um preparatório para a prova, porque se você não sabe o que, que o examinador espera, você vai falar qualquer coisa. Então, é isso, assim. Você tem que fazer. Quando você faz assim, eu quero tirar o certificado, você aprende espanhol direcionando para a prova, né? E aí, quando você já está num nível adequado, você troca o curso e aí vira um curso preparatório para a prova. Então, eu diria que é possível você tirar o DLC1 com 2 anos. Mas é muito difícil afirmar porque depende. E depende para os dois lados. Depende porque existe gente que tem muita dificuldade e porque existem os fenômenos. Por que existem os fenômenos? Às vezes eu falo com o meu professor, eu falo assim, ó, vai começar esse aluno, ele só tem X meses, pode ser que ele seja um fenômeno. E aí a pessoa vai e passa, entendeu? Então, assim, porque existem os fenômenos, muita gente acha que vai dar certo com ela também. Mas às vezes a pessoa é igual você, já estudou inglês, já estudou francês, já sabe como funciona aprender línguas estrangeiras. Então, cada um, sabe? Então, eu Exato. não arriscaria e eu faria esse curso com pelo menos 2 anos de antecedência, focando para a prova do DELE. Tanto o B2 quanto o C1 são níveis difíceis, até o B2 também é difícil. É, E aqui no escritório a gente também trabalha com esse serviço de homologação, assessoria nessa homologação de diploma, né? aham. E esse é um outro trabalho que a gente precisa planejar com bastante antecedência. Então, às vezes, enquanto a pessoa está estudando o espanhol, Vocês o estão ideal é que ela mexendo. faça esse processo de homologação. Porque a homologação Aham. não acontece de um dia para o outro. A gente tem que pegar a documentação toda dela aqui, comparar uma grade curricular
com a grade curricular lá na Espanha, organizar a documentação toda, passa por um processo de aprovação no Ministério lá na Espanha. Quando é diploma, né, de médico e a pessoa vai atuar no sistema de saúde público, ainda tem que fazer uma segunda parte do processo, né? Então, o Vocês ideal cuidam dessa parte toda, vocês conversam com essas sim, instituições. a gente conversa com as Nossa, instituições gente, é bom demais. e a Porque gente também tem conversar com advogados que instituição. estão lá, né? Então, Ah, assim, hoje o BPA está aqui em Brasília, em Belo Horizonte, que é a sede, e a gente aham. tem um escritório em Lisboa, mas a gente também tem 2 advogados que ficam lá na Espanha para dar esse Nossa, que suporte bom, lá, que sabe? bom. Então, e Aham, são advogados com inscrição na Espanha, porque assim, não dá para a gente trabalhar sozinho, né? aham. Então, a gente hoje tem inscrição em Portugal, né? A gente tem 2 advogados inscritos em Portugal e também temos 2 advogados que estão lá na Espanha e Da uma Espanha. advogada na Itália hoje, sabe? Uhum. Então, a gente consegue fazer todo E tem esse os trâmite. prazos, né? Tudo tem prazo. Você entra com Sim, pedido, tem prazo. Então, assim, não não dá dá para querer nada para ontem, para né? Então, agosto. Esquece é... agosto. não dá para querer para ontem, né? E é uma mudança de vida, né, gente? A gente tem que cuidar da nossa vida com o carinho, o tempo necessário para fazer direito, para não fazer pelos cocos, né? É. Ó, o Rubens está Agora, perguntando o visto de trabalho, como que funciona. Você estava explicando, vamos voltar rapidinho nos isso, vistos? A vamos gente falou do voltar. visto de nômade digital, no visto de Residência pessoa não lucrativa. residência não lucrativa e o visto de trabalho. Eu fiquei te interrompendo toda hora. Faz um resumão do visto de trabalho, então. Vamos lá. O visto de trabalho tem algumas modalidades, tá? A gente tem a modalidade para você trabalhar para uma empresa, que a gente chama por conta ajena, e a gente tem A empresa te chamou. a empresa te chamou. Você tem um Aham. contrato com a empresa. Como que funciona quando você tem um contrato com a empresa? Que é a maior parte das pessoas, né, gente? A empresa ela vai começar esse processo lá na Espanha. Ela precisa aprovar o contrato lá na Uhum. Espanha, no Síndico de Estrangeiros, porque não é qualquer um que pode ser contratado na Espanha. Você tem que provar que você não conseguiu um profissional espanhol naquele perfil para poder conseguir essa aprovação do Direito de Estrangeiros. E aí, esse contrato vai ser carimbado. A gente de visto adora um carimbo, uma apostila, um negócio assim. E aí você tem que apresentar, junto com uma série de documentos, esse contrato carimbado lá na Espanha. Uhum. Essa é a principal modalidade, né? E então, como começa lá na Espanha, você precisa ter uma certa articulação lá. E muitas empresas não sabem fazer esse processo e aí acaba jogando um pouco para o contratado. Fala assim, olha, eu te contrato, mas se você resolva isso aí. Então, Entendi. às vezes a gente entra exatamente Para ajudar nesse eles, né? apoio, né? De falar com a Uhum. empresa, de falar falar com o cliente e tudo mais. E também temos a possibilidade de trabalho por conta própria, que são os autônomos. Mas aí, para esses autônomos, a gente vai ter que ter um plano de negócios viável, que tem que ser apresentado num órgão espanhol, e você tem que comprovar a sua experiência. Eu confesso que essa modalidade de trabalho autônomo, ela é bem rara, ela aparece pouco para a gente, porque é bem difícil. Em geral, a pessoa que está nesse grau de desenvolvimento do trabalho dela, ela talvez já esteja na residência não lucrativa, já tem uma renda passiva ali há muito tempo, e Uhum. acaba entrando numa outra modalidade, né? Entendi. Uhum. Porque ter essa aprovação de plano de negócio é bem complicado, né? E se você vai para lá para conseguir um trabalho lá, é muito difícil? Existe o visto de procura de trabalho, só que ele Existe um visto está com esse nome? Oh, que existe. legal. Só que ele não se aplica a todas as profissões e ele está num processo ainda de regulamentação. Então, Ah, assim, não é algo muito fácil. Em geral, a gente tem, assim, a gente vê algumas pessoas que vão como turista, falam assim, ai, gostei, vou ficar. E aí é bom a gente fazer uma diferenciação aqui do visto para uma autorização de residência, porque são coisas diferentes, né? E as pessoas hum. não sabem disso. A gente acaba usando a Eu palavra não sei igual. também, não. O visto é como se fosse uma chavinha. Você entra com o visto. Ah.
A autorização de residência é como se fosse um papelzinho que se fala assim, você está autorizada a ficar, A morar tá? aqui. A morar aqui. Então, quando a gente vai lá no consulado e pede um visto de nômade digital, eu peço o visto, tá lá no meu passaporte. Hoje os vistos estão até se transformando em eletrônicos, né? Daqui a pouco não vai ter mais nenhum com aquele papelzinho bonito. E aí você pede esse visto, entra na Espanha, chega lá no setor de estrangeiros e vai se registrar, e lá você vai transformar o que era esse visto numa Uma autorização de autorização de permanência, residência. Aham. de residência, né? Uhum. Então, a gente tem toda essa dinâmica, né? De visto e autorização de residência. O André está perguntando se é mais difícil conseguir o visto já estando lá. É melhor já pedir o visto aqui ou pedir o visto Eu por lá? acho que pedir o visto lá o visto não, né? Autorização de residência Autorização. lá é pior do que pedir daqui. Por Por quê? quê? Porque você precisa frequentemente de documentos do seu país de origem, certidão de antecedentes criminais apostilado, um monte de Aí tem que documento. pedir tudo daqui. Mas Aí e tem se que eu já pedir tudo levar? daqui. Se você já levar e você já tiver com tudo planejado, o negócio não é pedir lá ou pedir aqui. O negócio é se planejar para o que você vai fazer. Porque muita gente vai, fica lá como turista, e aí na hora que tá vencendo o tempo de turista, fala assim, resolvi ficar porque eu quero isso e aquilo. E aí não dá para obter toda a documentação. Então, se Entendi. você já vai com esse plano, beleza, pedir de lá, Dá para não tem pedir lá. Porque problema, eu ia dá para fazer isso pedir. aqui na Argentina, por exemplo. Eu ia trazer tudo e pedir aqui. Sim, mas a Argentina é É um muito pulinho, mais né? fácil. É muito mais fácil. Só que eu acho que vale a pena. O que a gente faz no escritório nesses casos é oferecer, às vezes, uma consultoria de planejamento para a pessoa. Sim. Porque aí ela pensa se ela quer. A gente evita muito que a pessoa vá e tente resolver lá, porque, Se assim, der a problema, Espanha, já é nós difícil, somos né? todos latinos, né, gente? Espanha, Argentina, Brasil e tal. Então a gente sabe como é que é atendimento burocrático, atendimento de polícia, atendimento. Ah, não tem vaga hoje. Não tem. Então, às vezes, o seu prazo migratório Vai depende vencer. de abrir uma vaga e não tem, e eles não estão nem aí. O problema é Ó, a você. Ana tá reclamando disso. Ó. Quando eu fui para Espanha como estudante, fui sem assessoria, foi um pesadelo. Muita burocracia para tirar a tarjeta de residente. Passei os 2 anos de mestrado indo e voltando na estrangeria. Aí, ó, 2 anos. Isso. Aí depois ela falou, Exatamente. hoje eu iria com a assessoria daqui com certeza. Lá a Exatamente. parte burocrática é muito chata, Sim, é gente. porque às vezes a gente acha Nossa, que no Brasil é chato e fora do Brasil é lindo. Mas a não, é o gente teve contrário. Eu essa acho que o Brasil burocracia é toda, a gente rápido. aprendeu. A gente aprendeu de algum lugar. Não, não A achem que gente herdou, né? não achem que isso é nosso, sabe? Então, Aham. e aí a Ana pode, né, testemunha aí dessa possibilidade aí, de não conseguir vaga, de não conseguir horário, e aí você ficar à mercê de um atendimento que pode não ser o melhor, né? Melhor Que a gente educada se você. organizar. Que pode não ser o melhor, o mais amável. Mas isso acontece, é engraçado, sabe? Porque isso acontece com todo mundo no mundo inteiro. A gente atende muito estrangeiro que vem para cá e fala assim, tá, mas assim, não tem uma vaga para mim na Polícia Federal, que absurdo. Ah, eles me trataram mal lá. Aí você pensa assim, gente, para todo Burocracia. lado. É Não, mas eu vou burocracia. contar um caso de uma aluna minha. Olha só esse caso. Ela foi com esse visto para trabalhar, que a empresa de lá chamou. Só que diferente do caso que você contou, a empresa era ótima. Eles fizeram tudo assim, ótimo, ótimo. E ela tinha 2 filhas em Belo Horizonte. Elas estudavam no Colégio Santo Antônio, que é o melhor colégio de Belo Horizonte. E ela foi informada de que as filhas dela iam estudar lá na Espanha e que o melhor colégio que ela estava pensando seria uma modalidade que é meio público, meio privado. Entendeu? Aí ela foi lá para, por exemplo, tentar uma vaga, né? Ela escolheu lá 5 colégios, 4 colégios que ela achava desse meio público, meio privado que daria certo para ela. Gente, ela foi tratada igual um lixo. Eles não aceitaram os 5 colégios que ela pediu, botaram num colégio lá longeão, que não daria certo. Aí, o que aconteceu? Como ela não sabia, não tinha planejado essa parte direito, ela teve que pagar o colégio 100% privado. E aí, minha filha,
É uma E grana, aí a entendeu? gente entra um pouco na questão de entender quem são as pessoas primeiro do que definir o plano de É, migração. Porque se você gente, tem o que filho, é uma coisa, se você é um não tem, é planejamento. outra. Até se você tem cachorro ou gato, muda. A gente tem clientes que tem cachorro e gato de, como é que chama? De apoio emocional, Aham. suporte emocional. A pessoa tem que fazer todo o planejamento para o bicho mudar com ela, né? No avião. Então a gente tem que, às vezes, sair, fazer um período de teste, né? Uhum. Sair, fazer um período de teste, entender, ver como é que vai ser para os nossos filhos e também saber que é o seguinte, é vida, né, gente? Muda, pode mudar, os planos podem mudar. E isso é uma coisa que eu falo sempre com os clientes aqui no escritório. Às vezes a gente faz um planejamento, senta e fala, não, nós vamos buscar esse documento primeiro, esse depois, e vamos fazer o protocolo dia tal. E aí acontece um problema, alguém da família morreu, o cliente não conseguiu obter o documento porque, sei lá, o cachorro comeu o papel. E a gente tem que saber mudar, a gente tem que saber mudar a rota, sabe? Uhum. É muito importante isso no planejamento. E quando a gente está fazendo assessoria no escritório, o que a gente faz é justamente isso. Dar a Uhum. mão e falar assim, peraí, aconteceu isso? Agora então a gente fazer é B. Vamos para o plano B. Não dá o A, vamos para o Sim. B. Sim. Né? Não, é muito importante contar com a ajuda. A gente mudar para outro país, ainda mais assim, de continente, né? Porque mudar aqui para a Argentina, que tem um acordo, que tem o Mercosul, é uma coisa. Agora, mudar lá para a Espanha, lá para a Europa. Se você já tem a cidadania, já é muito mais fácil, né? Aí essa Sim. parte já, muita Mas gente já tem. se você já tem a cidadania, e a gente tem muitos clientes que têm ou estão nesse processo de ter, né? Aí você é um espanhol, normal, É. né? Aí Aí só você entra a precisa, se você Flávia. quer homologar seu diploma de médico, Isso, aí já é outro trâmite, Isso, entendeu? mas aí é o mesmo trâmite que seria se você não fosse espanhol, É, porque o que muda aí é exatamente. o diploma, né? Mas aí quando a pessoa já tem a cidadania, facilita, porque não precisa de visto, não vai precisar, né, disso, mas a gente vai precisar de mecanismos de inserção nesse mercado, que é aprender o espanhol, que é organizar a homologação de diploma, que é entender talvez como funciona a burocracia do lugar, né? Porque às vezes você tem o passaporte, mas você não tem vínculo nenhum, né? E esse vínculo tem que É. ser construído. É, gente, eu acho que a palavra-chave, assim, é planejamento, não tem como. E você conhece a prova do DEB, Clarice? Você já viu como é? Não conheço, eu queria saber como é que é. Assim, eu conheço, eu já fiz prova do TOEFL e do Delphi e Aham. DALF, que é Muita prova de é, certificação, já. mas de espanhol eu nunca fiz. Ah, é muito parecido, essas provas são muito parecidas, né? Você tem que saber, você tem que conseguir comprovar as 4 habilidades. Gente, presta atenção nisso. São as 4 habilidades no nível C1 ou B2. Então, você tem que saber escrever nessa habilidade, nesse nível. Você tem que saber. Para o brasileiro espanhol, ler e ouvir é fácil. E aí, porque ler e ouvir é fácil, eles acham que espanhol é fácil. Mas Aí eles, manda um portunhol. mas eles esquecem que essas duas habilidades, que é ler e ouvir, são passivas. Ele não tem que fazer nada, ele só tem que ler e ouvir. Mas as habilidades ativas, que é escrever e falar, no nível B2 e C1, são complexas. Não se aprende do dia para a noite. Então, ele tem que fazer essas 4 provas. Geralmente, em um dia, ele faz as escritas todas e no outro dia ele faz só a prova oral, né? Então pega uma manhã inteira, igual a prova do vestibular. Vai todo mundo lá sentar na carteirinha, levar caneta preta, lápis, borracha, e aí vai fazer a prova de compreensão leitora, compreensão auditiva e a prova escrita. E depois, em outro período, ele vai fazer a prova oral. A prova oral ele vai fazer com 2 examinadores presencial. Então, um vai conversar com ele e o outro vai estar lá atrás anotando as coisas. É igual o exame de direção. Que tem dois Um fica também. na É frente, outro fica verdade. atrás. Um fica na frente e outro fica atrás. Aí você vai conversar com o seu examinador e o de trás vai anotando vários critérios. Quando termina, eu fui examinadora há 4 anos da prova do DEL. Então eu ficava lá na salinha, às vezes eu era entrevistadora e às vezes eu era a pessoa que estava atrás E o anotando. que te traz ficar anotando? O de trás fica anotando para cada tarefa, ele vai te dando notas de 0 a 5.
dos mesmos critérios. Então, na tarefa 1, ele tem vocabulário bom para essa tarefa, de 0 a 5. Ele pronuncia bem as palavras, ele tem fluidez na hora de falar, de 0 a 5. Ele tá errando gramática, 0 a 5. Então, são uma série de critérios que ele vai dando nota. Nem ele sabe se a pessoa tira 3, 2, qual a combinação, sabe? Que vai passar ou não vai passar. Tanto E é difere muito do examinador 1 para o 2, a nota? Porque é a mesma não, nota, né? o da frente só vai dar uma nota, ele vai dar apto ou não apto. Entendi. Então, assim, para Achei mim que é dava duas apto. e aí Porque comparava. ele não tem tempo de anotar nada. Ele só tem tempo Entendi, de sentir, digamos assim. Então, quem está conversando só entendi. vai falar, para mim é apto, para mim é não apto. E o de trás vai preenchendo todas essas notinhas que depois, somadas e calculadas lá, vai dar para esse candidato apto ou não apto, entendeu? Então, assim que E me diz funciona a uma prova. coisa, me dá um exemplo de vocabulário B2 e C1. A Mais ou menos diferença? da mesmo tipo de comunicação, porque eu acho Tá, que não essa difere diferença. muito, muito não. Basicamente, a diferença vai ser que no C1 a pessoa basicamente não erra. Entendi. Ela fala quase igual ao nativo já. Ela não erra. E no B2 ela vai errar, mas ela vai errar coisas muito complexas. Ela não pode errar coisas que são do básico. Então no B2 ela ainda Entendi. pode errar umas coisas, no C1 ela não pode errar. Ela tem que falar bem mesmo. Imagina. Então, mas E assim, tem alguma coisa de pessoalmente, literatura ou, por não, exemplo, cultura não. espanhola no meio, assim, ou não? Não, tem uma prova de cultura, você deve saber dessa prova, que é para quem quer pedir a cidadania, né? Essa prova de Sim, cultura tem. Mas o DEL e o mas no DEL, DELE não, não, não. especificamente. Você vai fazer uma prova bem parecida assim com vestibular, não é nem com o Enem, porque o Enem é uns textos grandes, com os parágrafos grandes. Não, é leitura de texto, poucas alternativas, ABC. É E bastante qual que você tranquilo. acha que é o principal erro das pessoas, assim, quando estão se preparando Para mim, pro o DELE? principal erro é que as pessoas não percebem que a primeira impressão é a que fica. Então, na prova oral, vou dizer. Então, assim, ela chega na sala, como que ela reage aos primeiros momentos, acaba determinando subjetivamente como o examinador vai te ver. Então já tem que chegar falando, olá, que tal? Não, você tem que saber pelo menos o que que vai acontecer para você se sair bem. Então, eu Sim. falo que a prova que não é avaliada, eles chamam de calentamento, que é para te conhecer, para quebrar o gelo, romper o gelo. Essa parte é a mais importante. Ela nem tem um lugar de onde anotar, mas ela é mais importante porque o examinador já vai ficar assim, ah, meu Deus do céu, meu horrível. Ou ele já vai ficar, porque a gente é humano. Sim. Ou a gente É vai falar, curioso de nossa, ele fala ter bem. essa fase prévia, né? Eu não sei, eu nunca fui examinadora, eu só fui examinada. Examinada. Eu também fui Mas examinada e examinadora. porque eu fiz o exame de francês, né? E aí no Aham. exame de francês não tinha esse negócio de acalentamento, não, já era pau, Já era a direto. primeira, é? Não, a gente pergunta como que tá. Aí o candidato pode falar que ele tá nervoso. Aí a Entendi. pessoa já fica assim, meio que responsável de acalmar. Não, não te preocupes, são nossos amigos, não passa nada, Que senta até bom. aqui, sabe? Então tem essa parte, e aí ó, vai uma dica assim de ouro, gente. Se você estudou pouco tempo, não confessa, mente. Porque as pessoas Isso chegam é lá e falam assim, maravilhoso. elas acham que elas vão arrasar, falando assim, eu estudei 6 meses. A Tipo, pessoa já olha e fala olha assim, como vou o meu dar espanhol pau. é bom. Olha, eu estudei seis, às vezes assim, eu estudei 1 mês, eu nem estudei. Eles falam nessa primeira parte. E aí, quando a pessoa vai fazer um C1 e ela confessa que ela nem estudou, a pessoa que está examinando atrás até larga a caneta. O que eu estou fazendo aqui, entendeu? Uma vez eu recebi uma dica de uma professora que eu achei boa, que era assim, sobre essa questão de mentir. É bem mais ou menos nesse sentido. Ela fala assim, não, se na prova oral te perguntam assim, quem você mais admira? Fale uma pessoa que você admira. Aham, Aí digamos que você nem sabe nada de futebol, e você vai falar que é o Pelé. aham. Se você sabe tudo em espanhol de como falar que você admira o Pelé, fale que você Você é super admira fã o do pé. Pelé, porque a questão não é
saber se é legal você Quem admirar o você Pelé ou gosta? não, de quem você gosta. É se você sabe comunicar Sabe aquilo. espanhol. Então, comunique, Exatamente. faça uma opção estratégica pela comunicação e não necessariamente Falar a pelo que é verdade. verdade. Aí, de repente, fala assim, É. não, eu admiro o Nietzsche, porque aí vai falar de filosofia. Não dá, porque às vezes Você pode ser pode mais até difícil. falar que você não admira nenhum jogador de futebol, mas aí eu chamo de teoria da árvore. Você tem que sempre dar uma voltinha como se fosse um galho de uma árvore. Você não pode falar assim, eu não gosto de futebol, então não sei. Não. Não, mas se for uma pergunta aberta, é melhor escolher uma coisa que você sabe falar, mesmo que você não seja o fundo do Mesmo que isso não seja coração. verdade, mas sempre dando uma voltinha para você É, mostrar o seu isso, espanhol. É isso. Você não isso. está querendo mostrar a sua opinião. A sua professora tem toda a razão. Você precisa É, mostrar o seu espanhol o tempo inteiro. Exatamente. Essa é é, uma boa dica. Então é. é isso, assim. E aí a preparação, como que a gente faz? Se a pessoa já sabe espanhol, o que a gente faz é treinar ela exaustivamente para essa prova. Eu fico brincando que é como se fosse um bonequinho de parque que você bota uma moedinha, ele fica de tanto falar, você ensaiar, na hora que a pessoa te pergunta, você já consegue falar, entendeu? Então eu acho que essa preparação assim de simular é a melhor que tem. E aí também simular em casa, e ter uma pessoa que te fala assim, ó, pro seu nível, esse tempo verbal você não pode errar mais. Então vamos trabalhar? Vamos. Vamos corrigir isso daqui. É Beleza. bem detalhado, né? Aí a gente simula, simula, simula. Ó, pro seu nível, você não pode estar falando ele, lo no lugar de ele. Vamos trabalhar. Então, depois que lapidar e ficar adequado pro nível, aí você pode fazer sua prova. Não pode inverter os papéis. Eu vou fazer a prova e ver o que que dá. Primeiro que é uma prova cara, né? Não é uma prova barata. E segundo que é melhor você chegar sabendo o que você vai encontrar, né? É muito E, bom. assim, para além da prova, chega pessoas aí, porque assim, para a gente às vezes chega uma pessoa que tem uma área de atuação bem específica, sei lá, engenharia aeroespacial, X. Sim. E aí, às vezes, a pessoa quer fazer uma espécie de treinamento para poder começar um curso lá, um estudo mais específico, sabe? E aí Uhum. eu queria saber se chega esse tipo de pessoa aí para vocês e como que vocês fazem essa preparação mais imersiva, assim, de uma Quando a área pessoa específica. vai estudar, não é nem o dela nem nada, né? Não, é só Aham. porque ela quer. Sim, olha, tudo bem a partir igual você falou, a conversa, né? A primeira conversa. O que que você precisa? Eu preciso muito trabalhar o meu vocabulário. Gente, hoje em dia com o IA, dá para fazer uma aula 100% para o que a pessoa quer, né? Antigamente a gente tinha o texto para trabalhar do livro. Não, eu falo assim, eu quero um texto para trabalhar o vocabulário dessa área. Ou eu tenho esse artigo em inglês que é exatamente o que eu preciso. A gente passa ele para o espanhol e vamos ler ele também em espanhol. Eu tenho um professor muito legal, ele estava até aí agora há pouco, não sei se ele ainda está, o André, que até desde o alfabeto. Vamos aprender o alfabeto. Vamos aprender letra A, letra B, letra C. Beleza, então sua tarefa de casa é preencher o alfabeto com palavras da sua área. Então, ao invés de estudar A de amor, vai estudar A de aeroespacial, entendeu? Então dá para Entendi. pegar a aula e personalizar muito assim para a área da pessoa e ela chegar com um pouco mais de vocabulário e confiança. O espanhol é muito engraçado que dependendo da área, o vocabulário é muito igual, tipo a área médica. A área médica Sim. é muito igual. Aí você vai para a área de avião, de aeroporto, já parece grego. Então depende da área, é mais fácil ou mais difícil, né? A gente já teve de tudo, já teve gente que era, como que fala em português? Sastre. Sastre é alfaiate. Minha filha, aprender casinha de botão, É bom que a personalizar pessoa já tudo. tem um nível C1, né? Porque ela já vai aprender um vocabulário bem específico Bem ali. específica, exatamente. Então é isso, né? Tem mais alguma coisa que você queria trazer da parte da imigração, dos papéis? Não, eu acho que é isso, assim. A ideia Uhum. é lembrar que é importante a gente ter um planejamento, é importante a gente consultar uma assessoria, não porque você não pode fazer por Por conta sua própria, conta. É. mas é porque você economiza seu tempo, economiza Uhum. sua, Dor de cabeça, sua dor de nossa. cabeça, né, de É. vários documentos.
E fica mais tranquilo mesmo, porque a ideia, assim, geralmente lá no escritório, quando a gente está fazendo assessoria, a gente organiza tudo, organiza os documentos, solicita os documentos, faz tipo, um quadrinho com um checklist, manda para a pessoa, faz uma reunião online, você entendeu, olha. E é engraçado porque esse negócio da entrevista, né, a pessoa ela vai ser entrevistada por visto, né? Uhum. Então, já começa, e no visto não tem acalentamento também não, já chega perguntando. Então, o que a gente faz muito é talvez assim, né, Treinar a fazer entrevista uma pro espécie visto? de treino, falar assim, o Hum. que você tem que esperar, né, quando você vai no consulado, né? O que você vai ter que responder? Essa entrevista é em português ou em espanhol? Em alguns casos é em espanhol, No Brasil? depende, no Brasil. Hum. Mas assim, por exemplo, uma pessoa que está sendo entrevistada para residência não lucrativa. São poucas coisas que ela vai ter que responder. Ah, você vai trabalhar lá? Não, sabe? Sim, Uhum. uma coisa mais sim, não. Mas eu acho que só o fato da gente sentar, conversar e saber o que vai acontecer te deixa mais relaxado. É igual no Uhum. exame. Se você já sabe que vai ser assim, vai ter uma pessoa sentada na frente, uma pessoa sentada atrás, você vai chegar lá, ela vai te perguntar assim, 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 você não vai de cara limpa e falar assim, ah, não, nossa senhora, eu vi duas pessoas, assustei, fiquei nervoso. Aham, exatamente. Então eu acho que é isso, eu acho que a preparação é a chave do sucesso. O André perguntou se a live vai ficar salva. Eu espero que sim, se eu não fizer nenhuma manota. Eu não sei se o pessoal Eu entende manota. também Manota é de espero, Minas? Ou não é sei. mancada? Se eu não fizer nenhuma mancada na hora de É. fechar a live, eu espero que ela fique salva, sim, né? E aí eu também espero que fique salvo, porque a gente vai colocar lá no YouTube do nosso canal, do Beck. Ah, tá bem. Ótimo. Aí, ó, já vai ter em dois lugares. Também vou tentar baixar ela aqui no meu É. celular. Pessoal, vocês ficaram com alguma dúvida sobre o visto? Querem comentar alguma coisa? Então, vocês podem contratar a assessoria delas. Gente, eu sei o preço, não é tão caro, tá? Vale a pena pela dor de cabeça Vale. contratar a assessoria para se você está pensando em migrar, tá? E se você está pensando em trabalhar, porque o espanhol, a gente já conversou aqui, ele não é obrigatório para você ir. Ele é a comprovação do idioma, ela é obrigatória somente caso você queira trabalhar legalmente com sua formação de curso superior. Eu quero trabalhar com o que eu me formei. Então, eu vou precisar pegar meu diploma e vou precisar homologar. Dependendo da área, você vai precisar do nível B2, dependendo, você vai precisar do nível C1. Mas o espanhol é muito bom para sua vida, né? Você vai. Sim. Eu gostei do comentário de uma aluna num post meu que ela escreveu assim: você precisa conversar com o país. O que é conversar? Não é nem com as pessoas, é com o país. E o que é conversar com o país? É conversar num órgão público, ler um contrato, é você matricular seu filho na escola. Gente, corretor imobiliário, Deus me livre, lidar né? com a simpatia deles, Português com já é difícil. o jeito carinhoso que o corretor imobiliário vai te tratar. Então, assim, a língua é para tudo, mas realmente o certificado é só para esses casos mesmo. E também para cidadania. Quem quer fazer Sim, cidadania espanhola vai precisar do DL. Esse é bem facinho, tá, gente? O DL sim. A2. Ah, A ele é dois facinho. é Uma delícia. facílimo. É. Mas eu acho também que é o seguinte, falar o espanhol e falar bem vai definir a facilidade da sua inserção cultural. Adaptação. Uhum. E aí isso pode mudar a sua experiência de vida no país, né? É. Então a gente sempre indica, mesmo nos casos em que o cliente não precise, eu acho que é importante ter essa, ter essa inserção na língua para conseguir ter uma experiência de vida melhor. E Porque o senão que você a vai até gente querer quer voltar. Você vai é, vai investir a sua vida, o seu dinheiro, às vezes até pedir demissão no seu país para tentar uma outra vida e você vai desistir. Por isso que eu falo, se você está pensando em morar na Espanha ou na Argentina, vai estudar espanhol. Aí se você desistir, poxa, você aprendeu uma língua legal, você aprendeu um monte de coisa, não aconteceu nada. Mas assim, 2 anos, né, de antecedência. Eu acho isso. que se você começa esse plano com os 2 anos, você vai fazer um caminho muito mais agradável até a sua chegada lá, né? Dá para fazer com menos tempo? Dá. Óbvio que dá, Claro. mas é mais chato. É só saber que todo mundo envolvido vai precisar trabalhar mais. Vai trabalhar mais, Especialmente exatamente. você. À medida que vai diminuindo o seu prazo,
o aperto é maior, né? É. A Ana tá até falando que eles ficam muito mais chatos e impacientes quando não entendem o que a gente diz, né? Exatamente. Então é isso, olha lá, então a Evânia também. Então é isso, pessoal. Muito obrigada a todo mundo que participou da live hoje. Obrigada também, Clarice, por ter aceitado Obrigada, esse Flávia. convite. Dependendo, a gente faz outra com um recorte Isso. mais específico, né? Ah, vamos falar hoje do visto de nômade. Pode ser uma boa ideia. Depois Ó. eu Vamos falar hoje. vou treinar o meu portunhol. Quem sabe a gente não faz uma em espanhol, hein? Aí eu vou te dar Vamos uma lá. aula, a gente vai fazer uma aula. Então, vou começar a aula para poder fazer em espanhol, e vai ficar legal. Ô, Tá Flávio, foi bem. um grande prazer falar com você. Gostei muito. Espero que a gente tenha outras lives para a gente conversar. E estou à disposição. A gente está à disposição de todo mundo. Se alguém ficou com alguma dúvida, se quiser entrar em contato com a gente, depois vou deixar meus contatos. A gente deixa não sei, no comentário, não sei como faz. Mas É, é da só ir lá própria no live, né? Instagram. É Uhum. só ir lá no Instagram do BFA e a gente está lá à disposição. Muito Tá bem, obrigada. obrigada. Obrigada, Aproveite Matheus. os Obrigada, milhões. pessoal. Obrigada, André, Ana. Obrigada. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau, gente.